Fala lenda, eu me chamo Zé Bonner, é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma semana falando de música boa. E hoje, galera, falaremos aí de uma das músicas mais pedidas, né? Uma grande responsabilidade estar comentando a música Fábrica. Estamos ainda no álbum 2, né? A música Fábrica já está terminando o álbum ali. Falar de uma música que é sempre usada como exemplo para vários tipos, né, de situações. E eu, como professor de geografia, não tem como não ter trabalhado essa música. Um professor de história provavelmente já usou, né, várias vezes. É uma temática muito interessante. É uma temática do lado B, né, do álbum 2 da Legião Urbana. Então, vamos falar aí desse grande clássico da Legião Urbana, essa grande inspiração que Renato teve, né, para falar dessa música extremamente especial aí pra gente. Antes de falarmos, né, da música, da letra em si, a gente precisa falar um pouco sobre Marx e Engels, né, galera? Não tem como. A gente precisa se inspirar aí nos grandes filósofos que vão falar um pouco sobre essa relação proletariado, né, e burguesia, né? A gente vai aí ver que a música ela vai basicamente estabelecer uma discordância entre essas duas classes. E no livro trouxe ali pra gente o Manifesto Comunista, lançado aí ainda na primeira metade do século XIX, nós temos a definição dessas duas classes. A frase que eu peguei é a seguinte: a história de toda sociedade existente até hoje tem sido a história das lutas de classe. A gente vai ver ao longo da letra, né, que na verdade é basicamente isso que está acontecendo. O eu lírico ele vai se colocar na posição de um trabalhador simples, o trabalhador de uma fábrica, e a partir daí a gente vai vendo, né, de que maneira que ele traça a lógica, a sua visão, a sua perspectiva. Então vamos lá para a letra, né? A música já vai começar, galera, como uma espécie de hino para o trabalhador, né? Como eu falei, a gente está falando aqui do eu lírico vestindo o uniforme de um trabalhador, de um operário de uma determinada fábrica. A gente lembra ali que no contexto da música, né, o Brasil ele está realmente com um grande número de fábricas, mas a gente está vivendo aquela passagem ali, né, galera, do keynesianismo para o neoliberalismo. Então a gente nota já algumas estratégias que são extremamente ferozes das empresas, ou seja, da burguesia, contra o proletariado, uma lógica de exploração muito forte. E esse eu lírico ele vai estabelecer, né, uma reclamação acerca disso. Então a gente começa a música assim, ó: nosso dia vai chegar, teremos nossa vez. Não é pedir demais, quero justiça. Quero trabalhar em paz, não é muito o que lhe peço. Eu quero trabalho honesto em vez de escravidão. Perceba que esse trabalhador, né, ele não está fazendo uma grande exigência, ele está dizendo que inclusive ele quer trabalhar, ele não está reclamando do fato de ter que trabalhar, mas ele quer um trabalho que seja honesto, ele está reivindicando uma lógica de exploração. Isso é muito interessante porque no século XX, galera, né, principalmente na segunda metade do século XX, não se via mais aquele grito, né, aquelas pessoas pró-indústria, pró-avanço tecnológico, achando que a nossa vida seria melhor, que nós, né, estaríamos em um mundo melhor. Pelo contrário, o Renato Russo ele já começa a música mostrando que esses anseios que se tinha no século XVIII, né, no século XIX, eles são uma grande balela. Pelo contrário, a gente vê ali, né, um eu lírico completamente descontente, chamando a sua classe para reivindicar por melhorias. Então a música ela já começa muito pesada, né? É legal a gente pensar que essa visão urbana, essa visão industrial, essa visão futurística, ela vai ser completamente deteriorizada pelo Renato Russo. E mais uma vez, o meio urbano é um meio de caos, é um meio ruim, é um meio desfavorável. Ele vai usar ali, né, a cor cinza para descrever esse mundo. Então eu quero que você pense nisso, né? O Renato Russo numa não aceitação a esse mundo paradisíaco que era cantado, era quase profetizado nos séculos passados. E aí você percebe que dentro disso, né, o eu lírico ele traz uma visão que ela soa até um pouco utópica, né? Ele fala, ó, deve haver algum lugar onde o mais forte não consegue escravizar
quem não tem chance. E aí ele põe esse eu lírico, esse trabalhador, num patamar, né, de alguém que não tem nenhuma chance dentro desse mundo capitalista, onde o capitalista está ali, né, aproveitando, explorando ao máximo a mais-valia sobre esse trabalhador. Seguindo a música, ele fala assim: de onde vem a indiferença temperada a ferro e fogo? Ou seja, essa indiferença, quando a gente fala, né, temperada a ferro e fogo, é algo brutal, não é algo sutil. A gente nota que existem países onde a diferença de classe ela é sutil. O caso da Europa, a gente nota que essa diferença é tão sutil que as pessoas elas preferem não pagar alguém para trabalhar na sua casa, para realizar as tarefas ali domésticas, porque não vale a pena para ela. A diferença de uma hora, né, de trabalho de alguém para realizar as tarefas ali domésticas é muito próxima de quem estaria pagando, então não vale a pena. O que ele mostra ali pra gente é essa discrepância entre as classes. E olha o que ele fala: quem guarda os portões da fábrica são os trabalhadores, né? Então, ou seja, nós podemos fazer uma revolta, uma revolução. Renato Russo está quase chamando ali para uma revolução, né, social, já que quem controla o acesso à fábrica é o proletariado. E aí ele entra para uma questão ambiental que também é muito gostosa, né? E mais uma vez, a gente nota que as músicas do lado B desse álbum 2, elas vão dialogar o tempo todo dessa relação do ser humano com o meio ambiente, né? De como ele estabelece intervenções, como ele interfere esse meio, gerando aí o seu desgaste, né? A sua destruição. A gente viu isso em Música Urbana 2, né? Tem várias outras músicas que o Renato Russo vai falar disso, Metrópole e tal. Mas mais uma vez, ó, o céu já foi azul, mas agora é cinza. Foi a hora que eu falei que ele vai trabalhar com cores, né? E o que era verde aqui já não existe mais. Então ele trabalha com 3 cores ali, né? O azul, o cinza e o verde, mostrando que esse sistema capitalista, como ele se apresenta, ele vai deixando muitas marcas no mundo, né? Provocando aí um desgaste exacerbado. Ele não está indo contra o capitalismo, ele está falando que a maneira com que ele está sendo feita, uma maneira não pensada, mal planejada, né, vem provocando esse desgaste no meio ambiente. E ele fala: quem me dera acreditar que não acontece nada de tanto brincar com fogo, que venha o fogo então. Então você percebe, né, que apesar dele não ter mais uma visão, né, talvez otimista, ele ainda é pró a resistência. Ele está falando que venha o fogo então. A resistência está pronta. Olha que interessante, né? Ele não acredita nesse sistema capitalista, ele reivindica a lógica de abuso de poder da burguesia contra o proletariado, mas ele está pronto, ele está ali como um ponto de resistência, um bastião de resistência. E aí ele fala: esse ar deixou minha vista cansada. Nada demais. Ou seja, ele está dizendo ali, né, que o explorado, o sensível, ele precisa se adaptar a essa nova lógica, essa lógica predatória, essa lógica de destruição do meio ambiente, né? Então ele fala: esse ar deixou minha vista cansada, nada demais. E ele repete isso 11 vezes e é assim que a música vai acabar. É isso, galera. Espero que vocês estejam gostando aí das nossas análises, tá? Se está gostando, curte, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque toda quarta-feira tem análise de música boa aqui. Um grande beijo, força sempre. Valeu!